Então, meu caro, né, estudante, vamos voltar então para a nossa parte número 2, para o segundo elemento aqui da nossa aula de hoje, desta manhã, onde nós estamos trabalhando a República Oligárquica, História, frente B, capítulo 12. Fizemos uma introdução geral à aula anterior e estávamos falando daquela política de cartas marcadas, onde o coronel vencia, né, todas as eleições, ou o grupo oligárquico vencia, portanto, e comandava, portanto, gerenciava, portanto, o Brasil e tudo quanto. Nós vamos falar agora um pouquinho, então, já da conhecida política dos governadores. Então, vejam bem, nós falamos aqui num primeiro momento, né? A gente falou num primeiro momento, então, da eleição do executivo, do chefe do executivo nacional, aquele que era o presidente do Brasil. Entretanto, cada unidade da federação, cada estado tinha um governador, né? Então, este governador, então, ele deveria estar, de certo modo, ligado com o governo federal. Este governador, então, ele trocaria de favores com o governo federal. Então, para ele ganhar alguma coisa do governo federal, ele tinha que oferecer algo em troca, né? Então, é um sistema político que existia na prática, que era praticado no dia a dia, na realidade brasileira. Mas não era uma coisa oficial, né? Logicamente. De certo modo, nós temos algo muito parecido hoje, dentro da política nacional, no cenário político nacional. Temos uma coisa muito parecida hoje, que é justamente, por exemplo, o presidente, para conseguir maioria no Congresso, aí ele distribui verbas, ele entrega possibilidades de obras e etc. Então, ele é uma troca de favores ali dentro do ambiente político, uma troca de favores onde, a nível estadual e a nível federal, os mesmos grupos que detinham o poder, que chegaram ao poder, pudessem manter o controle. E pudessem manter o controle e manter o bom funcionamento do sistema político brasileiro. Então, é um jogo aqui, mais uma vez, de cartas marcadas. É um jogo de troca de favores políticos, logicamente, entre o presidente e entre os governadores, né? O presidente, então, ele se comprometia a não intervir nas questões estaduais e os governadores se comprometiam a dar apoio político ao chefe do executivo em todas as suas demandas. Então, veja bem, que coisa interessante, né? Você não me atrapalha a governar, que eu não te atrapalho. Vive aí a sua realidade, se precisar de mim eu te apoio, e eu vivo aqui a minha realidade. Se eu precisar de ti, você vem em meu socorro, portanto. Uma realidade bastante interessante que nós vamos ter aqui, então, né? Então, essa política dos governadores, então, ela, de certo modo, ela tem como princípio básico os coronéis. Então, para que as coisas funcionem bem, né, desde lá do momento inicial, de cima para baixo, é necessário que o coronel controle, portanto, que o coronel exerça sua influência local, que o coronel, então, estabeleça dentro do seu curral eleitoral quem que deve ser eleito para que o sistema possa funcionar bem, né? Ao mesmo tempo, a política dos governadores dava também um poder extra aos governadores para que os governadores também pudessem controlar aqueles coronéis mais arredios. Os coronéis que quisessem mudar a regra do jogo.
né? Então, como o governo federal estava do lado do governador, o governador podia fazer as intervenções também dentro das várias regiões, dentro dos vários currais eleitorais. Então, lembrando que é uma política não oficial para se manter o controle político do Brasil, para se manter o controle político das realidades, né? Então, veja bem, política dos governadores mais coronelismo é igual controle da realidade política nacional. Então, aí, a associação de coronelismo e política dos governadores vai permitir uma hegemonia da classe oligárquica. Vai assegurar, portanto, a classe oligárquica no poder. Então, essa classe oligárquica que está no poder tem que se comprometer com os outros elementos. Então, tem que dar cargos, tem que distribuir favores, né? Então, veja bem, o governador indica amigos do coronel para os órgãos públicos. A esposa do coronel vai ser a diretora da escola, a filha do coronel vai ser a professora, o amigo do coronel fulano de tal vai ser o delegado, e por aí vai. Então, cria todo um ambiente, toda uma estrutura no Brasil que vai ancorar a oligarquia no poder, que vai segurar a oligarquia no poder. As regiões mais influentes, portanto, são Minas e São Paulo, porque têm os maiores currais eleitorais. Então, por isso, chamamos de a República do Café com Leite. Não só por causa da questão de fazer o chefe do executivo, não só pela questão de fazer o presidente, porque na hora de fazer o presidente, Minas Gerais disparou na frente de São Paulo. Não é somente por causa disso, mas é por causa de todo o sistema criado no Estado, que, para funcionar bem, precisa justamente da intervenção de uma autoridade política. É o grande problema da realidade brasileira. É um tanto de gente ligada ao poder, que vai ganhar muito dinheiro. Hoje a gente está vendo até uma situação no Brasil. As pessoas colocam, muitas vezes, a culpa no funcionalismo público. O funcionário público ganha demais, tem muitas férias e etc. Mas não é o funcionário público que não fica sem trabalhar, que tem muitas férias. São os cargos comissionados. Hoje é chamado de cargos comissionados. Então, os cargos comissionados são os favores dados pelos chefes que estão lá no poder. E esses cargos, essas pessoas que estão nos cargos comissionados ganham muito bem, trabalham muito pouco, ou muitas vezes nem trabalham, né? E por aí vai, como a gente vê, por exemplo, né? Toda a estrutura de funcionamento da política brasileira, que é apresentada nos jornais aí constantemente para nós. Então, realmente, a política dos governadores cria um ambiente de privilégios, cria um ambiente onde aqueles coligados aos grupos de mais poder sempre se beneficiam, portanto. Sempre se beneficiam, né? É muito comum, quando a gente olha para trás aí da realidade brasileira, funcionário público. Eram todos indicados, então, pelos coronéis, pelos governadores. É muito comum, então, num período, não existia nem concurso para entrar na polícia, escolhia no meio da rua, o coronel saía, eu quero você, eu quero filho de Beltrano, eu quero ciclano e etc. Né? Olha a questão hoje aí, por exemplo, dos tabeliões, olha aí para você ver a questão dos cartórios, né? Os cartórios eram de famílias tradicionais e, de certo modo, ainda temos uma dificuldade até hoje. Hoje é concurso público. Hoje você é formado em direito, você pode pegar lá uma cidade do interior de São Paulo, aí você passa lá, vai assumir o cartório. Aí o cara sai de Minas Gerais, que ele passou num concurso lá em Goiás, quando chega lá o cara é morto.
Porque os grupos que mandam lá, que sempre tiveram no cartório, que sempre mamaram dinheiro lá no cartório, eles não vão querer uma pessoa de fora. O cara chega lá e é morto, e etc. Desaparece. Aconteceu muito isso no Brasil, porque agora cartório não é mais passado de pai para filho, né? Você tem que fazer um concurso público para assumi-lo e etc., já que é um serviço público. Mas muita gente acredita que não, que deve continuar o sistema dos privilégios. Então, é um Brasil aqui de poucos, é um Brasil regido pelas classes oligárquicas, é um Brasil comandado por estes sujeitos. Então, aí nós temos todo o conjunto que constitui a chamada República do Café com Leite, aqui dentro da realidade nacional brasileira. Então, São Paulo e Minas Gerais têm a hegemonia. Lembrando que São Paulo tem o PRP, Partido Republicano Paulista, e Minas Gerais tem o PRM, Partido Republicano Mineiro. Então, eles eram coligados, eles contavam com a cumplicidade um do outro e, principalmente, com a cumplicidade de outras unidades da federação. Por exemplo, a gente tem que destacar, por exemplo, o PRR, que era o Partido Republicano Rio-Grandense, inclusive vai ser o partido de Getúlio Vargas lá na frente, etc., né? Ele também era um partido que exercia uma influência política considerável nesse período. Então, veja bem, alguns estados poderiam até contestar o controle de Minas e São Paulo, e faziam isso de tempos em tempos. Mas toda vez que alguém contestava, São Paulo e Minas se uniam e era quase que impossível derrotar, porque eles têm os maiores currais eleitorais do Brasil, né? Tem as maiores cidades e tudo quanto. Então, Minas Gerais e São Paulo, como a gente vê aqui na gravura, possuem uma hegemonia dentro da realidade brasileira. Possuem realmente um controle da realidade política do Brasil neste momento aqui da nossa história, da história brasileira e tudo quanto. Ok, meu caro estudante? Então, aí está estes elementos introdutórios. Eu gostaria aqui de mostrar para vocês aqui um quadro, né, que a gente tem no livro aí na página 80, justamente com estes principais senhores, esses principais homens aqui, né, da política do café com leite, tá bem? Então, vamos começar lá pelo primeiro, né? O primeiro, então, é o senhor Prudente de Moraes. Veja aí, Prudente de Moraes, então, ele é eleito no dia... ele é eleito em 1894, vejam aí, eleito em 1894. Prudente de Moraes, então, ele foi o primeiro presidente civil do Brasil, então ele não é militar, né? Ele também não é membro da monarquia, nem nada disso, então ele é um civil, veja aí, o primeiro civil eleito no Brasil. E esse Prudente de Moraes, então, ele é mineiro. Então, ele vem aqui de Minas Gerais. Ele foi um advogado. Vamos colocar aqui algumas indicações, então, para a gente ir lembrando, né? Ele é de Minas Gerais, ele foi advogado, né? E ele, justamente, não vai se destacar por muita coisa que ele fez no Brasil, não. Ele, logicamente, que ele vai defender, portanto, as oligarquias presentes dentro do país, mas na época dele nós temos a Revolta de Canudos, e ele, então, vai ser o presidente que assina, portanto, o Massacre de Canudos. Ele vai assinar o Massacre de Canudos. E ele vai resolver a questão lá da Revolução Federalista. Aquela revolução lá que Floriano Peixoto, inclusive, lutou nela, né? Inclusive conquistando a cidade de Desterro
e transformando a cidade em Florianópolis. Tá? Então, este primeiro aqui é de Minas Gerais. O nome dele é Prudente de Moraes. Ele foi o primeiro aqui da era da política do café com leite. Observem aí, o número 2. O número 2 é Campos Sales, né? Campos Sales enfrenta alguns problemas ainda muito sérios na área da economia. Só dizendo, o senhor Campos Sales, ele é de São Paulo. Então, aí, ele é paulista. E ele também é advogado. Então, veja bem, ele também é advogado. E ele é da cidade de Campinas, né? A cidade de Campinas. E, então, ele representa o partido, portanto, republicano paulista, PRP. Também é advogado. Geralmente, a maioria deles eram advogados, que no Brasil você tinha 2 cursos superiores, né? Você tinha um de medicina na Bahia e tinha o de direito no Rio de Janeiro. Então, Campos Sales é um paulista. Ele vai tentar reduzir os efeitos do encilhamento, que é aquela política desastrosa de Rui Barbosa, né? E é ele o responsável pela organização da política dos governadores. Então, veja bem aqui, não tem nada de bom que a gente pode falar, né? Não tem nada de bom que a gente pode falar do sujeito, por exemplo. Ele não fez nada de bom para a população brasileira, igual o primeiro lá, que ele representa os grupos oligárquicos. Quer ver? Vamos lá para o número 3. O presidente número 3 é chamado de Rodrigues Alves, 1902 a 1906. Né? Ele é um sujeito de São Paulo. Ele é paulista, ele também é de São Paulo. Mas ele também é ligado ao Rio de Janeiro. Ele tem até muito mais ligação com o Rio de Janeiro, né? Apesar dele ser paulista aqui. Então, ele está no meio aí da mutreta. Ele nasceu em São Paulo, para vocês terem a noção, mas ele morreu foi no Rio de Janeiro. Ele vivia, era no Rio de Janeiro, né? E ele, na época dele, ele vai enfrentar, né, a questão aí da revolta sanitarista, porque ele deseja, né, melhorar a capital federal e tudo quanto, né? Ele vai tentar fazer isso, mas ele vai enfrentar também a revolta da vacina, que é uma revolta urbana, que depois nós vamos falar sobre ela também. Então, está aí o terceiro presidente do Brasil. O que ele fez para o povo? Praticamente nada. Próximo presidente, presidente número 4. O nome do número 4 é Afonso Pena. Afonso Pena nasceu em Santa Bárbara, Minas Gerais. Né? Então, aqui, um outro pertencente ao PRM, Partido Republicano Mineiro. Ele é muito importante porque ele vai ajudar muitos produtores de café, né? Ele vai, inclusive, fazer o convênio de Taubaté. Depois, na parte da economia, que a gente vai ver depois, eu vou falar, então, deste convênio de Taubaté, né? Que é muito importante também aqui para salvar a economia do café no Brasil. Ele vai comprar o café e etc. Tá bem? Só que ele não termina o mandato. Ele morreu antes, portanto, de terminar o seu mandato. Começou em 1906, deveria terminar em 1910. A outra eleição estava marcada para 1910. Como ele faleceu antes, quem terminou foi o vice, Nilo Peçanha. Né? Então, Nilo Peçanha continua, também não fez nada de bom. Presidente número 5, Hermes da Fonseca, eleito em 1910.
Esse Hermes da Fonseca, então, ele é do Rio Grande do Sul, então ele é do PRR, Partido Rio Grandense. Ele nasceu lá no Rio Grande do Sul, né? Na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, mas ele também vai viver no Rio de Janeiro. Ele vai morrer também no Rio de Janeiro, então ele é ali do PRR, mas ele está com o Rio de Janeiro e etc. Né? Ele foi vitorioso numa disputa eleitoral muito ríspida. Ele lutou contra um candidato, né, que era o candidato de São Paulo, que era o senhor Rui Barbosa, São Paulo e Bahia, é a que é chamada campanha civilista, nós vamos falar um pouco sobre ela, né? E ele vai fazer, e ele vai perder, ele vai lutar com São Paulo, mas com o apoio de Minas Gerais. Então, Minas e São Paulo aqui entraram em desacordo nesse período. Com o apoio de Minas Gerais, Hermes da Fonseca, então, vai ganhar a eleição. E na época de Hermes da Fonseca, a gente vai ter aí o problema, né, das revoltas, da revolta da Chibata. Vocês podem ficar bastante tranquilos, que nós vamos falar de cada uma dessas, da revolta da Chibata, e também do contestado, né, que foi uma guerra civil aqui no Brasil, que utilizaram até aviões. Depois a gente vai falar disso. Então, Hermes da Fonseca, o número 5. Então, se você observa até o presente momento, né, Minas Gerais está levando uma certa vantagem sobre São Paulo, né? Porque, querendo ou não querendo, Hermes da Fonseca também era ligado ao Partido Mineiro, né? Partido Republicano Mineiro. O próximo é da cidade de Brasópolis, também em Minas Gerais. Olha que legal, mais um mineiro. Então, aqui está, Venceslau Braz. Venceslau Braz, ele vai ser o presidente numa época muito difícil, que é justamente a época da Primeira Guerra Mundial. Mas ele vai sair muito bem, porque lá na Europa, então, vai faltar muitos produtos e ele vai estabelecer no Brasil as chamadas indústrias de substituição. Então, aqueles produtos, né, que faltam lá no mercado europeu serão substituídos aqui no Brasil. E na época de Venceslau Braz, ele enfrentou um grave problema que foi a gripe espanhola. Para vocês terem uma ideia, a gripe espanhola extirpou 1% da população do mundo. E aqui no Brasil, a gripe espanhola matou mais de 300 mil pessoas, tá? E é tão interessante que a gripe espanhola, ela é tão violenta, mas tão violenta, que ela vai matar até o presidente eleito em 1918 para assumir o lugar de Venceslau Braz, que é o senhor Rodrigues Alves. Está vendo? Rodrigues Alves e etc. Então, Rodrigues Alves é o Rodrigues Alves daqui, ó. Esse Rodrigues Alves aqui, que já tinha sido presidente de 1902 a 1906, ele vai morrer com a gripe espanhola, e o vice dele vai convocar novas eleições. Está vendo? Novas eleições. Nessas novas eleições, quem vai ganhar a política, né, mais uma vez, será o senhor Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, ele é da Paraíba. Então, ele é um paraibano, né? Ele é da Paraíba, portanto. Então, ele é um paraibano. Diga, por gentileza. Só uma coisa que eu não entendi direito o que são essas indústrias de substituição, não? Depois eu vou trabalhar com calma, tá? Mas a indústria de substituição é porque lá na Europa as indústrias não podem funcionar, tá caindo bomba, tá tendo guerra. Aí o Brasil vai substituir. Por exemplo, lá não pode produzir bota. Aí essa indústria vai vir para o Brasil, né? E aqui no Brasil, então, ele vai fazer com que as botas sejam produzidas. Vai substituir, portanto.
Não pode produzir lá, produz aqui. Ah, sim, entendi. Né? Pode. Substituição. Esse presidente aqui, Epitácio Pessoa, foi o presidente, então, que tomou posse como número 7 da época, né? Aqui da República. O governo dele foi marcado pela Semana de Arte Moderna. Olha que coisa interessante, né? A Semana de Arte Moderna, então, ela propõe, então, um modo brasileiro, digamos assim, né? De ver a realidade e tudo quanto. Tem o Partido Comunista da época dele, então a gente está passando aqui por uma questão industrial muito forte no Brasil, já que o Brasil tem várias indústrias que foram colocadas aqui durante a Primeira Guerra Mundial, tá bem? E nós temos aqui, então, um período muito conturbado da história do Brasil por causa da presença dos comunistas e o medo de acontecer no Brasil também a mesma coisa que aconteceu na União Soviética. Tá? Presidente número 8. Presidente número 8 é o senhor Arthur Bernardes. Ele também é de Minas Gerais. Ele é da cidade de Viçosa, aqui em Minas Gerais. Ele enfrentou o movimento tenentista, né? Durante todo o período do governo dele, foi decretado o estado de sítio, então, de certo modo, o Brasil estava vivendo um período muito conturbado. A gente tem movimentos, então, que desejam justamente tomar o poder. Então, ele tem que governar com o braço forte e tudo quanto. Então, ele está preocupado em manter, portanto, a autonomia do Brasil. O número 9, o último presidente aqui, o número 9, né? Ele foi o último presidente efetivo da conhecida República Velha, ele também é um advogado, e ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele era ligado a São Paulo, né? Então aqui vai ter um problema, porque depois deste último presidente, é o presidente que vai enfrentar a crise de 29. Então imagina como é que estava a economia brasileira em 1929. Se a economia do mundo tinha quebrado, imagina então o Brasil. Como é que não estava o Brasil nesse período? A coisa estava feia no Brasil nesse período. Então ele vai enfrentar os efeitos ali da crise de 29, principalmente, gente, esses efeitos, eles vão atingir diretamente a economia do café. Então, os barões, os donos do café, aqui em 1929, eles vão perder, mas muito dinheiro mesmo, vão perder muito recurso financeiro. Inclusive, vai dar a oportunidade até de criar um novo sistema político no Brasil. Então, veja bem que depois da crise de 29, em 1930, já vem Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas não vai vencer a eleição. Na verdade, Getúlio Vargas perdeu, né? Getúlio Vargas perde a eleição. Entretanto, né, mesmo com a derrota do senhor Getúlio Vargas, com o apoio do movimento tenentista, ele vai tomar o poder. Então, claro que isso aí são elementos que a gente vai ver mais à frente, são elementos que a gente vai estudar posteriormente, né? Então, Washington Luiz, então, aqui, ele representa o PRP, Partido Republicano Paulista, né? Lá de São Paulo e tudo quanto. Então, estes aqui foram os homens que governaram o Brasil nesse período, né? Se você observa bem, ligado a Minas Gerais, a gente vai ter aqui vai ter o segundo, 3, 4, 5 ligados a Minas Gerais. Mas, né, fora os outros que também têm coligação com Minas Gerais. Então, Minas Gerais tem uma hegemonia aqui dentro dessa construção aqui do cenário político brasileiro. Dentro de todas estas situações aqui, uma chama muita atenção da gente.
uma chama muita atenção mesmo, que é justamente esta disputa eleitoral para se colocar o 5º presidente do Brasil. Então, as eleições aqui para escolher o 5º presidente aqui da República Velha ou da República Oligárquica, que foi justamente isso que eu marquei para vocês, que eu falei que depois eu ia comentar, vai ser o nosso último assunto da aula de hoje, que é chamada de campanha civilista, né? Então, a campanha civilista colocou de um lado o senhor Hermes da Fonseca, né? Inclusive que será o vencedor, lembrando que Hermes da Fonseca representa Minas Gerais e o Rio Grande do Sul apoia Minas Gerais, está vendo? Com o que eles chamam política das salvações e etc. E do outro lado vai ter São Paulo, com o senhor Rui Barbosa. Então, essa chama atenção porque foi a disputa mais equilibrada de todas, né? Foi uma disputa tão equilibrada, mas tão equilibrada, né, que vai levar a uma guerra civil, né? Nós teremos uma espécie de guerra civil entre São Paulo e Minas Gerais, tá? Então, vai ter estabelecido também a política das salvações e tudo quanto. Lembrando que Hermes da Fonseca, ele vai ter a maioria dos votos, ele vai obter a maioria dos votos, porque ele teve a maioria das unidades da federação, mas São Paulo, juntamente com a Bahia, né, a Bahia sempre vem com São Paulo, deu muito trabalho nessa disputa e etc. Então, foi uma disputa foi uma eleição muito disputada, com uma divisão muito clara, o interior do Brasil contra os setores urbanos do Brasil. Minas Gerais representava o interior do Brasil e Rui Barbosa, com São Paulo, representava os setores urbanos do Brasil. E por causa da máquina fraudulenta, por causa da intervenção dos coronéis, né, logicamente que o senhor Hermes venceu a eleição neste período. E a vitória dele deixou vários grupos descontentes, então por isso que foi estabelecida a política das salvações. Então, as políticas das salvações eram intervenções do governo federal nos estados. Então, Hermes da Fonseca, ele desobedeceu aquelas normas estabelecidas da política dos governadores. Ele, com a política das salvações, ele vai intervir nos estados que estavam dificultando para que os grupos oligárquicos chegassem ao poder. Que estados eram esses? Por exemplo, a Bahia, né, que estava apoiando São Paulo. Ele fez intervenções em Pernambuco, que também apoiou Rui Barbosa, e também em Alagoas. Esses estados brasileiros tiveram o envio de governadores escolhidos por Hermes da Fonseca. E tiveram a presença também do exército naqueles estados que não apoiaram, portanto, os coronéis, os grupos oligárquicos na política. Ok, pessoal? Eu acho que por hoje basta. Por hoje basta, já vimos muitas coisas, principalmente os nomes aí, e um pequeno resumo sobre cada um dos 9 presidentes do Brasil da República Velha. Tudo bem, então? Ok? Tem alguma pergunta? Ok, então, sendo assim, despeço-me de vocês. Semana que vem, nós nos encontramos... Semana que vem não, amanhã, né? Nós nos encontraremos para a nossa aula de Sociologia. Um abraço, até a próxima. Saudações. Salve, obrigada. Salve, salve, galera.